Atenção, percepção e memória. Como entender o inglês falado? Olá, galera do canal. Aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Se você quiser mais informação sobre isso, baixe esse e-book aqui que vai te ajudar ainda mais. Eu quero entregar para você 5 passos para você entender o inglês falado. Esse vídeo nós vamos falar só do passo número 1, que é justamente atenção, percepção e memória. Eu escuto muitos profissionais da língua inglesa, professores, dizendo o seguinte, que existem muitas pessoas que são extremamente boas na escrita e na leitura, mas não são boas no entender a língua falada. Elas travam. Se esse é o seu problema, fique com a gente. Eu quero te dar 5 dicas. Nesse vídeo, dica número 1. Dominar as unidades sonoras. Como que é isso? Simples. O som da língua era tudo que a gente tinha. Antes de se inventar a escrita, o papel ou qualquer outro meio da gente escrever, o som era tudo que tínhamos e confiávamos mais nos ouvidos. Hoje é totalmente diferente, principalmente para as pessoas que estão aprendendo inglês. Elas são ensinadas, levadas a aprender de uma forma que desacredita dos ouvidos, não tem aquela segurança nos ouvidos. Dominar as unidades sonoras é tudo na questão do inglês falado. Primeiro escute essa americana. I think he feels like America's winning. I think if you look at some of the progress that's taken place in the first 9 months, despite the fact that the Congress has done very little up until this point, the president has gotten rid of nearly 1,000 regulations that have paved the way for massive job creation and job growth in this country. We're looking at a booming economy. I think those are things that people actually care about. We're looking at the defeat of ISIS, something that this president has led on and worked with our coalition forces to help do. He's created better relationships with countries around the globe. Eu queria saber se você entendeu, se você conseguiu acompanhar o raciocínio dela. Aí você pode me perguntar, como entender esse amontoado de sons? Eu respondo, percebendo-os. Winning. I think if you look at some of the progress that's taken place in the first 9 months. Mas você poderia replicar, como saber o que está sendo dito? Olha, nós sabemos do que está sendo dito através da associação entre as unidades sonoras. É assim que a gente consegue captar a mensagem. For massive job creation and job growth in this country. Poderia surgir uma terceira pergunta. Como acompanhar nessa velocidade? Acostumando aos ouvidos a isso. Mas nós temos que aliar alguns esclarecimentos. E deixa eu colocar um esclarecimento para você aqui com relação a isso, que é o nosso primeiro passo. Dominar as unidades sonoras. Como que se dá? Os sons são as marcas dos ouvidos. Dividir em unidades sonoras ajuda a perceber significados. Associar essas unidades ajuda a fazer relação de sentidos e entender o que está sendo dito. Mas lembre o seguinte, atenção, percepção e memória. O que isso tem a ver? A gente só consegue acessar aquilo que a gente tem. Se a gente não construiu um repertório vocabular, um repertório sonoro da língua inglesa na nossa cabeça, no nosso consciente, subconsciente, fica difícil acessar. Tanto é, se eu te perguntar uma palavra que você nunca ouviu, você não saberá o significado dela. A necessidade de você estar em constante crescimento. Além de estar em constante crescimento, você precisa estar em constante uso. Para quê? Justamente para ficar de fácil acesso quando você ouvir esses sons para relacionar os seus significados. Simples assim. Como que eu vou dominar essas unidades sonoras? Eu acho que essa informação vai ajudar você a trabalhar essa questão. Em letra, sílaba, palavra, frase. É assim que a gente constrói os sons da língua.
E saber esses limites de um com o outro é que vai fazer você a entender esse amontoado de sons. Quando a gente trabalha a questão da unidade sonora, você não vai confundir pês com pis. E mesmo as palavras que têm sons muito próximos ou extremamente parecidos, como pis e pis, você saberá o que um significa e o que o outro significa através da relação de sentido. Ao relacionar um som com outros sons, você vai saber se é o sentido A ou se é o sentido B. Por isso que dominar as unidades sonoras faz toda a diferença para você compreender a língua falada. Ao dividir essas unidades sonoras, você é levado a perceber significados. Ao relacionar essas unidades sonoras, você é levado a entender o todo de uma frase, de um texto, de uma palavra. Experimente, pratique. É assim que a gente desenvolve. Se você tiver gostado da nossa abordagem e se esse é um problema seu de entender o inglês falado, nós podemos te ajudar. Conheça o nosso curso Form Up. Está aí na descrição do vídeo. Conheça melhor. Se esse for o seu problema, você não precisa ficar com ele mais. Entre em contato conosco, mas primeiro conheça a nossa proposta. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas que têm essa dificuldade de entender a língua falada, o inglês falado, certo? E deixe ele saber que existe sim uma solução para esse problema dele. E espero você no próximo passo. Até a próxima, pessoal!